Olá, tá começando mais um Papo Mix Bem-Estar aqui no YouTube. Aproveita e já segue o nosso canal da Mix aqui para um conteúdo muito bacana toda semana. Hoje nós vamos falar com quem entende do assunto. Eu falo com a dermatologista, a doutora Mayra Astur, que vai nos falar um pouco sobre como é que o nosso corpo tem mudado nessa quarentena. Mayra, a gente já está aí trancado, já tem uns 3 meses pelo menos. É tempo suficiente para o nosso corpo sentir alguma modificação? O que é que muda? É sim, Fernando. Bom dia. Obrigada pelo convite, pela conversa. Em 3 meses, na verdade, a pele é um órgão muito responsivo, né? Então, poucos dias já são suficientes para causarem problemas grandes, digamos assim, né? Então, 3 meses, então, é um período realmente muito grande. E nisso a gente engloba os problemas decorrentes de uma alteração de estresse, porque está todo mundo com uma sobrecarga de estresse importante. E muitas vezes não é aquele estresse, já que a pessoa vira para você e fala, nossa, estou enlouquecido, tal, tal, tal. É aquela situação de angústia, né? É aquela situação de incerteza permanente que todos estamos vivendo há tanto tempo. Então, o simples fato da gente estar mais estressado já acaba culminando com alterações hormonais no corpo. Então, isso pode ter reflexos em queda de cabelo, na qualidade da pele, como acne, manchas, alergias e também alterações no corpo, tá? A outra questão é a alteração do padrão de sono. Então, tem gente que está dormindo melhor, mas tem gente que está dormindo bem pior. Então, a gente está mais exposto a eletrônicos, né? Tem um tempo mais, assim, um tempo maior de exposição à televisão, computador, celular, e muitas pessoas acabam dormindo mais tarde, ou acabam tendo problemas de insônia. E a alteração no padrão do sono também tem reflexos em toda a saúde, tem até estudos científicos comprovando alteração de pressão, alteração de humor, então, por exemplo, depressão, tudo isso relacionado a mudanças de comportamento de sono. E também a parte de alimentação, que é importante, né? Então, algumas pessoas que comiam todos os dias fora, às vezes melhoraram o padrão de alimentação. Então, tô comendo todo dia em casa, comidinha caseira e tudo mais. Mas tem outras pessoas que, por outro lado, o padrão de alimentação piorou muito. Então, gente que comia, às vezes, a comida caseira começou a pedir mais delivery. Então, nessa brincadeira vem mais alimentos gordurosos, né? Com um teor glicêmico de açúcar maior. Então, você mudar também o teu padrão de alimentação reflete na qualidade de pele. Então, é isso que eu te perguntar agora. Então, isso vai impactar na pele, por exemplo, se ela está mais ressecada ou se ela está mais oleosa. Isso também é uma reclamação que acontece muito, né? A oleosidade, particularmente, é uma questão genética, tá? Então, você tem alguns genes que determinam o tanto de oleosidade da tua pele. É igual a definição da cor do teu olho, é igual a definição da cor do teu cabelo, isso é predeterminado geneticamente. Certo. Mas naquelas pessoas que têm uma predisposição, se você dá um gatilho, digamos assim, essa oleosidade piora. Então, comida mais gordurosa e com muito açúcar piora a oleosidade. Outra coisa que piora é o estresse, como nós falamos. E aí tem uns fatores interessantes, que muita gente tem reclamado disso no consultório. Então, eu tô dormindo, eu não tô saindo de casa. Então, eu lavo o cabelo e deixo ele secar naturalmente em casa. É diferente do que se ele tivesse secado ao ar livre. Então, muitas pessoas dormem com o cabelo úmido e isso favorece muito a proliferação fúngica. Então, piora muito a caspa. E aí vai ter uma certa piora da oleosidade também, né? Olha, interessante. A gente fala desse óleo apenas aqui no rosto, mas também no couro cabeludo faz todo o impacto. Agora me fala em questão da acne. A oleosidade está ligada à acne de alguma forma? Porque a acne é uma reclamação para sempre, né? Eu até falei com a Gi lá no Mix Tudo. É a pergunta de milhões, né? Que vale milhões. Como zerar a acne? Todo mundo. Porque tem muitas pessoas que começam na adolescência, mas o problema se perdura até 40, 50 anos. Então, cada vez mais a gente pega no consultório quadro de pessoas adultas, né, com acne. E a oleosidade, ela entra aí num dos fatores de formação da acne.
Então, num primeiro momento, existe um aumento dessa oleosidade, por tudo isso que nós conversamos. Depois, começa a ter uma proliferação bacteriana aí. Tem uma certa bactéria que ela é da nossa flora normal, que ela aumenta nos quadros de acne. E a conjunção dessas bactérias com oleosidade gera uma inflamação, que é o que a gente enxerga como os pus, as pústulas, aquelas espinhazinhas inflamadas. E aí, um último fator que é o espessamento da pele. Então, a pele fica mais grossa, com um poro obstruído, e a gente vê isso como os cravos. Tanto aqueles cravinhos pretos, super comuns no nariz, no queixo, na testa, como aqueles cravinhos mais brancos, né? Então, a oleosidade entra aí. Ela é um dos fatores de formação da acne. Então, controlar essa oleosidade é muito importante no tratamento como um todo, né? Bacana. Ó, num próximo Papo Mix, eu quero falar com você sobre essa acne e como, porque para muitas pessoas a acne cria algumas cicatrizes, isso fica até mais forte. Vamos deixar isso para um próximo Papo Mix. Eu quero fechar a nossa conversa hoje falando sobre o home office. Muita gente está trabalhando em home office com computador, como você disse, o acesso aos eletrônicos cada vez maiores. Essa luzinha do computador, do celular e tudo mais, ela é nociva o suficiente a ponto de eu ter que usar um protetor solar mesmo estando em casa ou não? Então, essa ideia ela estava vindo há alguns anos e de lá para cá apareceram vários estudos científicos sobre esse tema. Então, assim, nos últimos anos a gente estava indicando o uso de filtro solar, mesmo dentro de casa, para aquelas pessoas que estão expostas a eletrônicos, porque a gente não tinha uma exata noção do tanto que isso impactaria na pele. Mas os últimos estudos mostraram que não tem essa capacidade, né? Foi verificado e comparado as potências em watts, em joules, de luz visível, de infravermelho. Então, assim, várias comprovações em estudos científicos de alta confiança, em revistas médicas de alto impacto, que a gente chama, mostrando que não tem efeito. Mas eu acho que aqui cabe como a história da acne com chocolate. Eu não posso generalizar para todo mundo que se você comer um bombom, teu rosto vai estourar de espinhas, né? Assim como eu sei que tem pessoas que têm uma sensibilidade maior à luz visível. Então, a luz de lâmpadas de iluminação artificial e luz de computador. Então, eu acho que cada um tem que verificar. Se você percebe que a tua pele fica inchadinha, fica avermelhada, fica sensível depois de você se expor muito tempo a esse tipo de luz, aí vale a pena passar um filtro solar ou passar uma própria maquiagem, porque existem alguns protetores físicos nesses produtos que bloqueiam a luz visível. Mas, caso contrário, eu, como médica, como dermatologista, eu não tenho uma evidência científica o suficiente e relevante para falar para você usar filtro solar mesmo dentro de casa. O que a gente percebe, Fernando, é que as pessoas não ficam em casa, mas assim, fica na beira da janela. E aí tem o sol. Né? Vai lá no varal estender a roupa e aí culpa o computador, culpa o celular. Então, não é bem assim. Se você vai ficar dentro de casa trabalhando, do lado da janela, aí precisa passar filtro solar. Ou se você mora numa casa, fica na varanda, fica saindo e entrando, né? Aí tem que passar filtro solar. Aí não tem choro nem vela, né? Não tem escapatória. Tudo bem, então. Muito obrigado. Hoje nós falamos com a Mayra Astur, dermatologista. Tem muito assunto para próximos Papo Mix Bem-Estar aqui, tá bom, Mayra? Adorei. Muito obrigada. Espero que tenha sido útil. E mandem suas dúvidas que a gente vai aos poucos, né, tirando as dúvidas aí, não é, Fernando? Bacana. Então, mandem agora para o WhatsApp da Mix, que é o 11 98180 1000. A gente está esperando vocês. Mayra, até o próximo Papo Mix. Até. Um beijo. Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.